Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. Exatamente, e nós gostamos muito de fazer parte da sua manhã. Estamos consigo de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha, onde nós lhe trazemos coisas fantásticas, não é, Zé? Exatamente. Nós trazemos até si o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Projetos espetaculares, pessoas com histórias tremendas que vêm aqui ao nosso programa, não é verdade? E abordamos mais diversos tipos de assuntos aqui no Manhãs TV, desde trabalhos de solidariedade social, saúde, arte, que mais é que nós falamos? Música, gastronomia, todo o tipo de temas nós abordamos aqui no Manhãs de TV, onde você durante uma hora conhece pessoas e projetos fantásticos aqui no nosso estúdio. Exatamente, e se você tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, este é o local certo para você vir e trazer o seu projeto. Pode entrar em contato connosco através do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico e mesmo através de mensagem privada no Facebook. Nós estamos consigo um pouquinho por todo o mundo, através dos satélites Passat. Nós estamos no Norte de África e em toda a Europa, e também pela internet nós chegamos a qualquer parte do mundo onde você esteja. Pela Curiacos TV você consegue aceder a toda a programação que nós temos para si, programas fantásticos, e pode passar uma manhã bastante bem disposta connosco, não é? Exato, uma manhã, uma tarde, uma noite, porque nós aqui a Curiacos TV tem uma grelha com programas super interessantes. Isto é o Povo a Falar, Conversa de Mulheres, pronto, vou fazer publicidade às nossas amigas. Que mais programas é que nós temos? Informação ao minuto, a Rota, muitos mais programas que você poderá conhecer destas formas que a Sara falou acerca da Curiacos. E também temos as nossas redes sociais, Facebook e o Instagram. Você pode nos mandar beijinhos, pode ser como a Sara está sempre tão bem vestida, como ela é tão elegante, como o Zé tem uma paciência de todo tamanho. Mas pode entrar em contato com brincadeira à parte, pode entrar em contato connosco, pode falar, pode deixar os seus comentários, pode fazer sugestões. Eu gostaria que vocês abordassem este tipo de temas no vosso programa. Nós, porque não, aceitamos desafios. Sim. Então fale connosco e colocamos todas as informações para si. E também no início da semana nós colocamos nas nossas redes sociais também toda a programação que nós vamos ter, para exatamente você também se possa organizar e saber quem é o convidado, quem é o tema que nós vamos abordar nesse programa. E com certeza que você já foi às nossas redes sociais e mesmo na Curiacos TV eu e o Zé aparecemos lá para lhe dizer quem é o próximo convidado e o próximo tema. Então você já sabe quem é que nós vamos ter hoje. Vamos ter dois convidados. Vamos ter duas convidadas. Duas convidadas. Eu hoje vou estar em desvantagem numérica, mas em todo o caso eu já ganhei um presente assim que cheguei, portanto já está tudo ok. Vamos estar em primeiro lugar com a Sheila Aragão, que nos vai falar do seu livro que já lançou, né? Nem às paredes confesso. Exatamente. Nem às paredes confesso. Há uma música qualquer que fala sobre isso. Confesso. Pronto. Agora não me recordo, mas é de lembrar. É um fadusco. É um fadusco? É um fadusco, é um fado. E depois, com quem é que nós vamos estar a conversa? E depois nós vamos estar à conversa com a Rita Pacheco, ela que é diretora clínica e cofundadora da Sal Clínica. Portanto, vamos ter aqui este momento onde vamos conhecer um pouco de literatura e depois vamos voltar para a área da saúde, medicina. Então, você já sabe que nós somos assim muito dinâmicos e então vai ser um programa bem à maneira. Exatamente, e nós voltamos já com a primeira convidada. Até já. Estamos de volta, foi rápido. E já temos aqui connosco a Sheila. Sheila, muito bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Sara. Bom dia, José. É um prazer imenso estar aqui com vocês, vendo essa emissora, o trabalho de vocês, que é encantador. É um prazer tê-la cá e é a primeira vez que eu estou a ter o prazer de conhecer aqui a Sheila. É a primeira vez que está connosco no Manhãs TV. Sim, a primeira vez. É a primeira vez que eu venho cá. Nós vamos falar do seu livro, que teve a oportunidade de lançar, Nem às paredes confesso, mas nós gostamos sempre de conhecer não só a obra e o trabalho, mas conhecer um bocadinho do autor, né? De quem começou com o projeto todo. Fala um bocadinho da Sheila. Para quem não conhece, está a assistir pela primeira vez, quem é a Sheila? Quem é Sheila? A Sheila é filha de pais, de avós? Avós, sou neta de portugueses. Minha avó se chamava Felicidade. Minha avó se chamava Felicidade e meu avô se chamava Virgílio. Eles eram do Porto, da cidade de Gondomar. Boa terra. Então, eles saíram daqui muito jovem. Meu avô saiu, ele nasceu aqui e foi com 4 meses embora para o Brasil. Minha avó saiu daqui com 14 anos e se conheceram no Brasil e casaram no Brasil. Então, tem minha mãe e 2 tias. E aí temos eu e meu irmão, em casa somos 2, e os primos. Mas Sheila é jornalista, Sheila é atriz, Sheila é diretora de cinema, teatro e TV. E, desde pequenininha, queria ser escritora.
bem pequena. Sheila aprendeu a ler com 3 anos. Caramba. Que bom. Porque uma tia ensinou, minha tia mais nova, irmã de minha mãe, achava que eu era uma boneca. Porque ela tinha 14 anos, eu com 3, e falava, andava, fazia tudo. Então ela resolveu me ensinar a ler sem que a família soubesse. Aí um belo dia minha mãe está sentada, varrendo a casa, eu estava com o jornal assim, lendo, sentadinha no jornal, no sofá, com 3 anos. Aí comecei a ler, alto. Aí minha mãe, o que você está fazendo? Eu disse, estou lendo. Aí ela falou assim, como você está lendo? Eu disse, estou lendo aqui o jornal. Aí ela falou, então tá, achando que eu estava lá brincando, estava a inventar. E eu estou lá. Aí ela começou assim, ouvindo as palavras, ela falou assim, ela está lendo alguma coisa. Aí veio, eu falei, o que você está lendo? Eu disse, aqui, ó. E comecei a ler um anúncio, uma propaganda. Aí ela falou assim, meu Deus. Aí me catou, saiu correndo para casa da minha avó e do meu avô, dizendo, aconteceu um problema, Sheila está lendo, não sei como é que uma criança de 3 anos pode ler, se nunca foi na escola. E aí foi uma confusão, minha tia sumiu e me levaram para o médico. O médico resolveu esse problema, levaram-me para o pediatra. Aí o pediatra chegou, começou, ele falou assim, alguém ensinou ela a ler. Tá fácil. Aí ele perguntou para mim, quem estava ensinando você? Eu disse, minha tia. Minha tia estava me ensinando a ler. Aí ele falou assim, olha, é melhor colocar ela numa escola para não gastar o fosfato da cabeça. Porque tá aprendendo a ler, vai ficar muito ativa. Eu sempre fui muito elétrica. Me colocaram na escola, eu comecei a fazer teatro com 3 anos. Espetáculo. Aí comecei a fazer teatro com 3 anos, eu já sabia ler, então eu trabalhava com crianças maiores e adultos. E comecei, assim, a participar dessas coisas culturais, das atividades culturais. E aí eu, desde pequena, o que você quer ser? Eu quero ser escritora. Quando eu crescer, eu vou ser escritora. Quando eu cheguei lá para os 17 anos, que eu fui para a faculdade com 17, o mais próximo de escritora era jornalista. Vou escrever todo dia. Então, eu entrei para o jornalismo, entrei logo no início. No primeiro ano, eu estava trabalhando no Globo, no jornal o Globo. E depois fiz uma carreira grande. Fui editora-chefe no Correio Brasiliense, que é o maior jornal, 5º maior jornal do país, né? no centro, na capital do país. Trabalhei em jornais no Rio e São Paulo. E fui para a televisão. Aí dirigi a TV Manchete, trabalhei no jornalismo da TV Manchete e fiz novelas, aí comecei a fazer novelas, fui atriz. Gostou? Nossa, eu gosto. É muito cansativo, mas é bom. Eu fiz Pantanal, na época, a primeira versão do Pantanal. Eu fiz Ana Raio, Zé Trovão, trabalhei com Agildo Ribeiro, muitos anos fazendo um programa chamado Cabaré do Barata. Ele vinha fazer muitos trabalhos em Portugal e fazíamos o Cabaré do Barata, em que eu fazia a presidência da República, que era uma personagem que os políticos... Esse programa era um programa que tinha bonecos, os bonecos caracterizados de políticos, e a presidência e o Agildo, que comandava o cabaré, que tinha várias mulheres dançarinas, barman, era um cabaré. E eu fazia a presidência e os políticos, os presidenciáveis em ano de campanha, eles vinham paquerar, conversar, namorar, tentar namorar a presidência. E ela não dava bola para ninguém. Sim mesmo. Eles tinham que passar tentando conquistar. E aí disso, fui fazendo programa, até que saí de televisão, abri minha própria empresa, e comecei a pensar sobre a possibilidade, fiz assessoria. E aí, de uns tempos para cá, eu falei, não, vou sentar, a história do livro começa aí. Uma amiga, eu sentada, contei uma história. Eu tinha tido um relacionamento, tinha conhecido um português, um empresário português, no Rio de Janeiro. Tinha tido um relacionamento relâmpago. E anos depois, eu já tinha me separado do meu marido, ele reapareceu. E aí eu contei essa história para uma amiga que é autora de novelas, Alicia Manso, e para uma outra amiga, atriz, que é a Alexandra Richter, as duas contratadas de TV Globo. Aí eu contei, quando eu contei a história do meu reencontro com Antônio, que é o personagem do livro,
E aí a Alice olhou para mim e falou assim, olha, tu contas histórias de uma maneira que é muito engraçada e tem muito bom humor. Histórias trágicas ou alegres, mas ficam todas bem-humoradas. Ela disse, se você não contar essa história, eu vou colocar numa novela. Aí eu falei, hã? Ela disse, a história é boa. Se você não escrever, eu vou colocar numa novela. Eu disse, se colocar, eu lhe processo, porque a história é minha. Acabei de contar em off. Está tudo em off aqui. E aí eu saí dessa conversa e sentei para escrever esse livro. Que é este livro que nós temos aqui. Sim. Que chama-se Nem às paredes confesso. O Fado. A música do Fado. Exatamente. É exatamente o nome do fado, que era a história é uma coisa bem interessante. O livro é uma autobiografia de ficção. Ou seja, a personagem sou eu, mas nem tudo é verdade. A gente melhora um pouco mais a realidade. Agora quem tiver o livro e começar a ler vai pensar, será que isto é verdade ou será que isto é ficção? Isso é impressionante. Todo mundo, eu já fui assim espremida para tentar. Confesso, eu disse, olha, o nome do livro é Nem as Paredes Confesso. Mas dizem que o primeiro que se deve pegar, essa história é boa, não foi? Sim. E sim. foi no caso da sua colega, Sim. e por isso é que você decidiu arriscar. Porque tanto para novelas, para teatros, tudo, eu acho que o principal é a história. Será que a história é boa? Depois vamos ver os atores e os figurinos, essa coisa toda. Sim, sim. Eu acho que o que conquista a história, uma história bem contada, é a garantia de você trazer o leitor, de você trazer o público. É você tornar esse público parceiro, cúmplice da sua história. Então, eu lá atrás, como eu sou multimídia desde criança, então, o que aconteceu? Eu escrevi o livro em 28 dias. Esse livro foi escrito em 2012. E aí eu parei, escrevi, 28 dias, sentei, terminei o livro. E o livro eu botei música. O livro tinha trilha sonora. Porque eu não posso escrever... Na minha cabeça, a música está sempre no que a gente fala. A gente está conversando aqui, eu disse, poxa, podia estar tocando uma musiquinha. Mas não faz diferença do género de música ou para cada momento tem um estilo? Sim, para dar o clima, igual trilha sonora. A coisa mais horrível da minha vida foi quando eu beijei pela primeira vez. Todo mundo, minhas amigas contaram, nossa, é maravilhoso. E eu falei assim, aí eu saí, arrumei um namoradinho lá, aí dei um beijo e falei, é só isso? Que coisa esquisita é isso? Não teve música, não teve slow, tinha que ter slow motion. As pessoas, ninguém beija assim, né? A gente tem que ter clima. Então, na minha cabeça, o meu livro, quando eu contava a história, se eu não contasse com clima, eu não conseguia fazer as pessoas entenderem bem o que eu estava escrevendo. Então, eu fiz o livro e toda vez que a personagem está pensando, sentindo ou ouvindo uma música, a música toca. Eu fiz essa trilha, fiz essa história e as músicas são do Pedro Abrunhosa. Eu, quando escrevi o livro, tem duas músicas, que é o fado, os dois fados. Tem dois fados, que são o Foi Deus, de Amália, que abre o livro, e Nem as Paredes Confesso, Amália, fechando o livro. Só que ambas interpretadas por Antônio Zambujo, com uma roupagem mais moderna, né? Mais nova, para puxar as novas gerações para entenderem o que era o fado. Nem as Paredes Confesso é um fado que a minha avó cantava quase todos os dias. Né? Então, eu escutava desde piquitita e sou apaixonada por esse fado. E Foi Deus, para mim, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida. E fizemos isso, e aí eu falei assim, legal, como vou falar com as pessoas? Como é que eu falo com Pedro Abrunhosa para liberar esses direitos? Vamos conversar. E aí eu comecei a pensar, falei assim, aí tinha um amigo jornalista que, quando eu falei com ele, e uma outra amiga apresentou um outro, que foi o Carlos Magno, que é um jornalista aqui do Diário de Notícias. Aí eu virei, ele falou assim, o Pedro é meu amigo. Eu falei, oi, e
pode entregar os originais a ele? Ele falou, claro. Essa amiga, eu ainda não tinha vindo a Portugal, não conhecia Portugal. Aí essa amiga veio, foi ao Pedro, entregou os originais. Ele falou assim, não, vou ler. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei aqui, fiquei no Brasil, nervosa. Falei, vai ler mesmo? Ai, meu Deus. Aí, uma semana depois, eu recebo um e-mail do Pedro. Adorei o seu livro, achei muito interessante, gostaria de te conhecer. Eu respondi assim, eu vou a Portugal. Eu vou a Portugal, vou passar, em dezembro, será meio de novembro, eu falei, em dezembro estou em Portugal. Ele falou, ótimo, então vamos nos conhecer. Peguei o avião e vim para Portugal. Aí fiquei em Portugal, fiquei um mês. Nesse um mês, passei Natal, passei Réveillon com uma família conhecida aqui. Eu falei, gente, e eu entendi a minha vida toda dentro da minha casa. Eu cheguei, larguei as coisas na casa dessa senhora e peguei um metro e fui para o Cais de Sodré. Eu disse, vou ver o Tejo. Entrei e falei, sozinha. Aí quando eu cheguei, eu olhei. Quando eu cheguei na Praça do Comércio, eu falei, meu Deus, entendi tudo. E as pessoas falando, eu falei, eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro da minha infância. Portugal é muito... Entendi tudo. Entendi porque que minha avó falava daquela manhã, porque que minha avó brigava, porque que minha avó era brava, mas fazia carinhos. Eu falei assim, não é braveza, é modo de falar. As mulheres do Norte estão a pensar, tem que ir alguém, sabe o que é que a gente... Maravilha. O vô era mais calmo. O vô era calmo. Por causa da avó. Neste caso, a culpa é da avó. Dos dois. A culpa dos dois, é verdade. A avó é muito linda. Quem pega no livro, Nem às Paredes Confesso, é uma história romântica, mas tem esse sentido de humor, né? Da forma como você descreve. Sim. Porque a Sheila é assim, né? Sim. Humorista, é engraçada, gosta de uma boa piada. A Sheila gosta de piada. A Sheila já escreve em termos jornalísticos há muitos anos. Sim. Escrever no jornalismo normal e passar as suas palavras para um livro é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A televisão, vocês estão aqui, eu acho fascinante, porque a gente fala com as pessoas, conversa, a gente fala com quem está ali atrás da câmera. Então, a gente está falando, a gente não sabe se a gente está falando, né, com uma pessoa que está deitada, está sentada na sala. Essa pessoa pode estar... Então, a gente tem que ser íntimo. Né? Eu acho que os apresentadores são íntimos de quem está sentado em casa. Não tem como não ser. Vocês estão aí, eles estão aqui e a gente está falando. Então, esse aprendizado de escrever mais próximo, eu acho que eu adquiri em televisão. Porque a televisão me deu essa coisa de contar história. Né? Vocês estão aqui, vocês estão contando história. Nós contamos histórias para quem está em casa. Então, eu acho que eu aprendi esse processo na TV. E eu acho que eu sou, mas desde criança, eu descobri isso escrevendo livro. Eu sou uma contadora de histórias. Mais do que ser uma jornalista, eu acho que eu sempre contei histórias na medida que eu escrevi. Verídicas, notícias. Sim. Normalmente, no jornalismo diário, eu escrevia realidade, mas realidade com a minha personalidade. Então, era o meu olhar. Então, eu sempre procurei dar um olhar mais, não vou dizer humorístico, porque eu fiz política, economia, mas uma coisa mais suave, mais palatável, para que as pessoas digerissem, comessem o que a gente produz com uma vontadezinha para não se sentir mal, não dar indigestão. Então, você me perguntou, Sara, e eu acho que é isso. O caminho foi a TV. Ok. E qual é para si o objetivo neste livro, quem adquirir Nem às Paredes Confesso? O que é que você quer transmitir a todos os leitores? Eu vou contar aqui mais ou menos a história rapidamente, para vocês entenderem o que é. Nem às Paredes Confesso é a história de uma jornalista de sucesso, empreendedora, uma profissional independente, no Rio de Janeiro, carioca, e que conhece um empresário português, político e hiper, mega bem-sucedido,
apresentada pela atriz Bibi Ferreira, que morou muitos anos em Portugal e eu era assistente de direção dela. E eu conheço ele na coxia de um teatro. Ele vai assistir um espetáculo da Bibi, que eu sou diretora, assistente de direção e faço a iluminação, todo o comando de palco. E aí eu passo na coxia e vejo, quem é? Tem um cara ali de olho azul, bonito. Gatinho. Gatinho. Na época não era gatinho, mas era gatinho. Aí eu falei, tem um gatinho aí. Isso na década de 90, 91. Aí, a Bibi estava estreando um dos maiores espetáculos da carreira dela, cantando pela primeira vez com 100 músicos no palco, orquestra, sinfônica. E aí eu falei assim, nossa, tem... E eu não sabia quem era, né? Estava ali na coxia do teatro, podia ser... E tinha uma loura do lado dele. Aquilo atrapalhava. A cena não estava boa. Aí eu passei e falei, olha... Assim, ó, oi, tendo, mas não... Aí ele ria, eu ria. Aí tô para lá e para cá, aí passei no camarim da Bibi, eu falei, o espetáculo vai começar. Ela falou, olhou para mim, eu estava toda arrumada, bonita. Ela virou assim, onde vais hoje? Eu falei, lugar nenhum. Ah, não acredito, estás bonita assim, por quê? Você está paquerando qual dos músicos? Porque agora, depois que eu estou fazendo espetáculo com orquestra, você adora músico, né? Tem músico aqui pra caramba. Eu falei assim, não, tô quietinha. Mas eu estava paquerando um músico que era tonto e ele não percebia. Mas aí eu estava com raiva naquele dia. Aí ela virou para mim assim, não tens nada para fazer? Eu falei, não. Ela disse, vamos jantar? Eu falei, vamos, tá bom. Ela disse, então ótimo, você vai voltar a conversar comigo, você não está me dando bola. Eu falei, não, vou. Aí fiz. Falei, vou para a cabine de luz para ver isso. Aí passei. Tava lá o moço. Bonita, passei, fui embora. E aí, quando eu cheguei na cabine, peguei os rádios, comunicadores, e virei assim, para a equipe. Chamei a assistente de palco. Lígia, irmã da Bibi. Lígia Ferreira, pelo amor de Deus, descobre quem é um cara de olho azul que está na coxia esquerda. Tem uma loura do lado, mas tudo bem, eu preciso saber quem é ele. Aí ela virou assim, tá, só um minuto. Aí ela vai, volta, ele assim, não está aqui. Eu falei, que coisa ruim. Perdi. Falei, deve ser amigo de algum dos músicos, estava aqui esperando. Quando eu falo isso, só tinha eu e ela de mulher na equipe. Todos eram homens. Maquinista, eletricista. Aí começaram assim, a chefia está a paquerar pelo rádio. Isso nunca aconteceu. Eu falei, não. Aí eu falei, para com isso. Vai começar o espetáculo, vocês fiquem calados que eu sou obrigada a ficar ouvindo nesse rádio toda vez que vocês estão paquerando gente aqui, hein? Vai começar o espetáculo, acabou. Aí eu falei, tá bom, parou. Disse, Lígia, controla aí. Aí fizemos espetáculo, o espetáculo foi lindo, acabou, papapá. Falei, vamos embora que eu vou falar com a Bibi, vou sair com ela. Quando eu passei, eu falei, gente, ainda dei uma passeada. Não tinha mais ninguém. Ninguém que me interessava. Aí entrei, bati no camarim e falei assim, Bibi, tô aqui. Ela disse assim, olha, tem o Papa, aí eu falei assim para ela, o Papa, o Pavarotti e o José Carreras telefonaram pedindo para você fazer um concerto com eles lá no Vaticano. Aí ela começou a rir, né, porque era brincadeira, óbvio. Aí ela, quá, a primeira vez que você está contratada. Aí eu peguei e chamei, falei, vamos lá. Aí fomos, quando eu entrei, ela disse, quero te apresentar Antônio Pessoa. Aí eu falei, era ele. Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei assim, aí ele olhou para mim e falou assim, nós já nos conhecemos. Eu falei, de jeito nenhum. Não conhecemos de jeito nenhum. Eu fiquei preocupada com a loura. Porque a loura ia me bater, a loura. Eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, não, nos conhecemos. Eu falei, nós nos... Aí ele falou assim, na coxia. Eu falei assim, não, nós nos vimos, nós nos olhamos na coxia. Não fomos apresentados. Aí a Bibi apresentou, demos 2 beijinhos. Falei com a loura, dei 2 beijinhos na loura. E aí saímos, fomos jantar. O jantar era com ele. Aí eu falei, que maravilha. Aí Bibi arrumou a mesa, mas começamos a paquerar naquele momento. Conhecíamos pessoas em comum. Aí eu falei, E a loura quase me matava. Ela quase veio me bater. Aí essa história aconteceu, foi bacana. Saí de lá, aí ele ainda brincou comigo. E quando eu fui embora,
A Bibi falou, vai levar ele em casa, no hotel. Eu falei, não, ele está acompanhado. Ela falou assim, não, vai levar. E no final da história, ele vira para mim e fala assim, no ouvido, quando vai despedir assim, vou te telefonar. Aí eu fiquei assim, duvido, eu já tinha bebido 2 caipirinhas, estava falando mais do que a boca permitia. Aí ele falou assim, vou ligar. E foi embora. E aí essa história começa, e aí isso desenrola um namoro. Uma linda história. Uma linda história de amor. Que tem cheia de encontros e desencontros, que tem um corte, um pedido de casamento, muda tudo, ele me pede em casamento e eu digo não. E aí, para tudo, 20 anos depois a gente se reencontra. Espetacular, maravilha. Eu estou ansioso para ler a história. Eu já estava aqui pronto para ouvir a Eu vou pedir à Marlene o seu contacto, eu vou apontar o que é que eu quero saber. Pode. Se isto é verdade ou não, eu vou lhe perguntar. Espetacular. O livro já estreou, Já. certo? Onde é que as pessoas vão poder adquirir o Nem às Paredes Confesso? O Nem às Paredes Confesso está na livraria Martins, você encontra nas FENACs e em várias livrarias, em todas as livrarias hoje, por encomenda, né, que muito se pede, e também pelos sites, pelo site da FENAC, da UOC, da Livraria Atlântico, entrega as livrarias online. Ok, certíssimo. Podemos dizer que este será o primeiro de muitos livros da Sheila Aragão? Sim, eu pretendo. Tem gente que diz que esse aí tem continuação, eu não sei. E esse livro, o grande barato do livro, para mim, o grande diferencial do livro é justamente a música. Quando o livro tem QR Codes. Então, ele tem uma playlist, você pode ouvir a playlist, ou você... mas o interessante é, enquanto está lendo, você, no momento em que tem que tocar, você acessa o QR Code e continua lendo, ouvindo para ler. E no meio, esses QR Codes que estão durante o livro, não a playlist, porque tem playlist e nos streamers ali, está tudo anotado, está tudo acessível, são vídeos. Então, você tem 19 shows durante o livro. Você assiste 17 músicas do Pedro e 2 do Antônio Zambujo. Espetacular. Sheila, foi um gosto. Foi Tem que vir aqui muito uma bom. próxima Tem que vez. vir cá novamente. Vai ser um prazer. Eu adorei conversar com vocês. Adorei. Foi muito bom. Mas este livro está espetacular. O sentido de ser uma história de romance com humor, Nem às Paredes Confesso, o título já por si é bastante engraçado. E conhecer depois a Sheila ainda dá mais vontade de ler o livro. A forma que como acho que dá toda a vida gente- ao que está escrito, Exato. não é? Acho que as pessoas lá em casa devem ficar com a pulga na orelha. E as pessoas riem muito, mas as pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas se lembram de coisas. E eu acho de coisas das suas próprias vidas. E eu acho que a grande mensagem que você me perguntou, que eu gostaria de dar no livro, é de olha, o amor é a solução de tudo. E ele é muito bom para a vida da gente. Obrigada, Sheila. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer tê-la cá. Um prazer. Foi curto, mas foi muito bom. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. E, então, fica aqui a sugestão do livro, Nem às Paredes Confesso. Nós temos que trazemos sempre convidadas com histórias Espetaculares. impactantes, não é verdade? É verdade. E, com certeza, vocês já sabem como adquirir este livro. Fazemos esse convite e depois vocês darem também assim, um feedbackzinho nas redes sociais da nossa convidada. Exatamente, e agora nós vamos estar à conversa com a Rita Pacheco, ela que é diretora clínica e cofundadora da Sal Clínica. E nós voltamos já. Já estamos de volta. estamos de volta. E recebi mais um presente. Já viste? Maravilha. Portanto, hoje é o dia dos presentes. Eu quero exortar a todos vocês que vêm ao Manhãs da TV. Não, Zé Manela, Zé Manela. Era muito malvadez da minha parte. Oh, meu Deus. Não, mas quem traz comida tem que trazer pelo menos uma amostra, que é para a gente perceber se realmente o produto diz é bom. Mas O que vale é que os nossos telespectadores já nos conhecem, não é? E sabem que a gente brinca e faz estas coisas, mas olha... nós também temos aqui coisas que nem às paredes conversamos. Portanto, É verdade, é verdade. em todo caso, recebemos um miminho. queremos agradecer à nossa convidada, ela nos trouxe este miminho, e vamos conhecer um bocadinho da Sal
Sal Clinic e temos então aqui a Rita connosco. Rita, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Rita. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer. Nós aqui agradecemos. A Rita vem de onde? Eu tenho a minha clínica no Algarve, em Silves, mas eu sou natural de Guimarães, na verdade. Ok, maravilha. E tenho a clínica em conjunto com o meu marido, também é natural de Gouveia, por isso já não sabemos bem dizer de onde é que somos ou de onde é que vivemos. Um bocadinho por toda a parte. Sim. Quero aproveitar a mandar beijinhos, abraços para as suas clientes. Sim, para as claro. que seguem. Um beijinho para o meu marido, que hoje de manhã teve que ficar a tratar da nossa filha e por isso não pôde vir. E para todos os nossos pacientes que têm tornado este projeto um sucesso. São, claro, que fazem possível eu estar aqui também a falar sobre a clínica. Maravilha. Para quem não sabe o que é a Sal Clinic? A Sal Clínica é uma clínica de medicina dentária, multidisciplinar, ou seja, temos todas as valências da medicina dentária. Fizemos 1 ano há pouco tempo e, na verdade, era uma clínica que já com uma história de 10 anos, porque era uma clínica que já existia, que era o Instituto Médico Dentário de Silves. E nós pegamos nessa clínica e pronto, modernizamos, porque os donos já não estavam a conseguir, tinham outro projeto, dedicar o projeto o tempo que pretendiam. E então o que nós fizemos foi trazer uma equipa jovem, muito motivada e qualificada. E acho que, segundo os nossos pacientes, está a dar frutos e estão satisfeitos com o nosso trabalho. É um trabalho constante, esta área nunca paramos, nem de aprender, nem de evoluir, e num negócio acho que é transversal a qualquer área, mas é um bocadinho essa a ideia da Sal Clínica. É uma clínica familiar. Eu já sou médica dentista há 10 anos, já trabalhei em várias clínicas. Nunca pensei que ia ter uma clínica, confesso que não era o meu objetivo. Mas o meu marido também tem assim uma veia muito empreendedora e foi puxando por si, foi pondo o bichinho. Exatamente, o percurso dele é de análises clínicas, mas no entanto estimulou isto um bocadinho e eu realmente sentia que havia algumas coisas nas clínicas onde eu estava que não eram, claro, à minha imagem, havia coisas que eu queria modificar e ali conseguimos ter uma clínica familiar, mas dar atenção e dar o tempo que eu às vezes acho que não é dado para ouvir os pacientes. Não precisamos ter consultas de 2 horas para que o paciente se faça ouvir e as expectativas e entregar um serviço multidisciplinar e que acho que tem excedido as expectativas. E porquê em Silves? Pronto, nós vivemos no Algarve já há alguns anos e como esta era uma clínica que já existia e que estava à venda, lá está mais uma vez o meu marido, olha esta clínica, vamos ver, é uma zona muito central do Algarve e como já era um projeto com algumas bases, achamos que era muito interessante e que tinha muito potencial para ser melhorado e daí, exatamente, daí ter sido em Silves. Ok. Você é formada então em medicina dentária. Sim. Como é que surgiu esta paixão? Tem alguém na família que puxou por si? Foi um bocadinho ao contrário. Mais uma vez, minha família sempre pensaram que eu ia ser advogada, curiosamente. E quando chegou aquela fase do 10º ano que temos que escolher ciências ou humanidades, estávamos aí para um almoço de amigos, que os meus pais, a minha mãe é notária, os amigos, a maioria é advogados, juízes, e então estávamos aí para o almoço e eu disse aos meus pais, olhem, eu estive a pensar, eu vou para ciências. E normalmente muitos pais gostam que os filhos vão para a medicina e os meus pais ficaram, o quê? Para ciências? Mas tu tens tanto jeito para línguas, e eu tinha melhores notas até a línguas, mas a minha irmã é 7 anos mais velha do que eu e ela era muito boa aluna, ela ganhou até o prémio de melhor aluna em Guimarães de todas as escolas no 12º ano. Isto para contextualizar, que ela foi para Direito. Chega aos primeiros anos de Direito, acho que ela não se vai chatear comigo por falar nisso. Beijinho para si. Beijinho, muito É verdade. Também de certeza que ninguém vai ver lá do escritório, a não ser que... E ela estava desmotivada com o curso, não estava a ter... não estava contente com a decisão. E acho que isso na altura também me pôs assim com o pé atrás, género, será que eu vou gostar? E então decidi ir para ciências para manter ali as opções em aberto, porque tinha mais áreas que podia escolher.
E pronto, e quando estou a acabar o 12º, lá está, a minha irmã, como é 7 anos mais velha, eu ia vendo, então deixa-me ver se realmente... E vi que também é um percurso, ela hoje em dia está super realizada, adora o que faz, é uma advogada fiscal brilhante, mas até chegar lá o percurso é muito longo, estágios às vezes até não remunerados ou muitas horas. E eu pensei, eu acho que eu quero ser independente mais cedo e isso era algo que me motivava. E depois tinha boas notas, mas não tinha média para ir para a medicina, e a medicina dentária surgiu um bocadinho com aquela curiosidade de, parece-me uma área que realmente também temos muitas subespecialidades e eu gosto de estudar e gosto de... Não parar de aprender. Exatamente. Okay. E então foi assim que surgiu a medicina dentária, não foi desde pequenina que sonhava, era mais bonito eu dizer. Foi à descoberta, né? Foi à descoberta. Nunca quis outra Vendo também coisa. a irmã à frente, vai à frente que eu já vou ver. Exatamente. Mas... E foi assim que fui parar a medicina dentária. Exatamente. E hoje está a viver o seu sonho e está em televisão nacional e internacional a poder falar da sua clínica. Exatamente, é um privilégio e lá está, acho que a parte da comunicação que os meus pais falavam, consigo utilizá-la na mesma. Exato. Mas estou muito contente e estou sempre a fazer curso. Ainda este ano fiz 3 cursos, que isto é uma área que acho que se pararmos dificilmente conseguimos estar à altura das expectativas também dos nossos pacientes e das nossas, não é? E é uma área muito sensível, não é? Porque a parte dentária, não é? É algo muito sensível, não é? Que mexe connosco mesmo. Exatamente, eu o que sinto, principalmente desde que tenho clínica, talvez por ter ali outra forma de poder gerir a minha agenda, tenho pacientes, inclusive é uma paciente que muito especial para mim, porque ela, sempre que vai à clínica, fizemos implantes, fizemos vários tratamentos, e ela ainda há pouco tempo me disse que ainda lhe custa acreditar que conseguiu fazer aquilo tudo, porque ela tinha muito medo, e é uma área em que as pessoas ficam muito vulneráveis, não é? Estão ali deitadas, com a boca aberta, não veem o que nós estamos a fazer, não é? E vencer esses medos, vencer a confiança. Hoje em dia temos acesso a muita informação, o que é ótimo, mas às vezes também confunde. As pessoas chegam com um diagnóstico não é, da internet e já com um plano de tratamento que não é adequado para elas, não é? Porque é repetitivo. Por exemplo, nas redes sociais muitas vezes perguntam: quero fazer facetas, quanto é que custa? E nós tornamos repetitivos, que é, temos que avaliar o caso, cada caso é diferente e parece que estamos a fugir ali à pergunta, mas a verdade é que cada paciente é único, com características únicas, e daí o trabalho em equipa. Eu não consigo fazer todas as áreas da medicina dentária de uma forma com qualidade, na minha visão, é difícil. Claro. Há médicos dentistas generalistas e isso tem todo o valor, pronto, é como um médico de clínica geral, mais ou menos, mas depois, em determinadas coisas, nós precisamos realmente de alguém que se especialize em casos mais sensíveis, de mais detalhe, e ter essa rede e ter esse grupo de colegas que discutimos o caso juntos. Acho que também conseguimos entregar algo que as pessoas sentem que faz a diferença. E nós vamos ver então algo que a Rita trouxe para nós e nós voltamos já.
já estou aqui a dar aqui uma repreensão à nossa convidada. Tem ali aquela mesa com doce e salgadinho e não tinha escova e pasta de dente ao lado. Dias não são dias, não? Também temos que fechar os olhos um bocadinho. E que serviços é que dispõe a sala clínica? Neste momento nós temos todas as áreas da medicina dentária. Estamos focados, temos um gabinete médico, mas decidimos não ter outras especialidades que não da medicina dentária, porque realmente exigem muito de nós. E então, neste momento, ou seja, todas as especialidades, cirurgia, implantologia, ortodontia, que são os aparelhos, que isto é tudo uns palavrões, não é? Há pessoas que sabem, outras não. Dentro dos aparelhos, hoje em dia também se vê muito aqueles alinhadores que são invisíveis, também temos. Odontopediatria para as crianças, endodontia, que é das desvitalizações. Temos também uma colega que faz a parte da harmonização facial, que vem de vez em quando fazer botox e esses tratamentos, que muitas vezes até é útil. Para além da parte estética, tem uma grande aplicação na medicina dentária, nomeadamente quem arranja os dentes. Chama-se bruxismo, que talvez já tenham ouvido falar. Sim. As injeções de botox nesta zona da articulação temporomandibular também são muito eficazes e podem ser usadas em substituição ou em conjunto com o uso de uma goteira para proteger aquele desgaste dos dentes. Isso é muito interessante, que há pacientes que não se adaptam ao uso dessa goteira. E temos essa colega também que nos complementa nesse aspecto. Temos a área da prótese fixa, facetas, branqueamentos, ou seja, tudo que é no âmbito da medicina dentária está assegurado. E quando, mesmo que seja algum caso fora do normal, já aconteceu, termos até colegas virem lá. Tenho uma rede de contactos, não é? Já há 10 anos que trabalho. E pronto, o nosso objetivo é ter os interesses dos pacientes salvaguardados, acima de tudo. E tenho que falar na Tânia, que é a nossa assistente, que já lá estava. Eu convidei-a para vir cá hoje, mas ela teve muita vergonha. Mas ela é também uma peça fundamental, já trabalhava na clínica há muitos anos. E pronto, é um elemento fundamental também na nossa clínica. Um beijinho para a Tânia. Tânia. Vocês fizeram um ano. Fizemos um ano. Como é que tem sido este percurso durante um ano? O que eu posso dizer é que de toda a nossa lista de coisas que queríamos vir a fazer, ainda não conseguimos fazer talvez um terço. Um ano passou a correr. Mesmo a fachada que agora deu no vídeo ficou pronta uns dias antes da inauguração, porque também acho que ainda consequências da Covid e atrasos nos materiais. O site, as redes sociais, pronto, é um trabalho contínuo. Mas a clínica está muito gira. Pelo vídeo que nós podemos Obrigada. ver, tanto por dentro como por fora, é muito bonito. Sim, eu acho que as pessoas dizem que, como é num pequeno prédio, sentem que tem um ambiente muito familiar, que às vezes não parece a típica clínica, e é ali ao pé do Castelo de Silves, por isso... Dá para a pessoa dar sentem-se uns teirozinho e depois vai à clínica. Sim, está numa zona muito, muito central, até diria quase histórica, não é? Da cidade de Silves. Porquê o nome Sal Clínica? Ora, aqui a resposta oficial é que SAL é uma sigla para a saúde ao seu lado. Mas, na verdade, eu e o João, meu marido, nós queríamos um nome, como não somos do Algarve e vivemos lá porque adoramos a região e para nós significa mar, praia. Eu não queria dar o meu nome à clínica, que é algo que muitas vezes se vê, porque realmente achei que queria ter o foco na equipa e tendo o meu nome era mais uma razão para as pessoas quererem especificamente comigo. E então queríamos um nome que representasse um bocadinho do que é o Algarve para nós. Não podíamos chamar praia nem mar à clínica, não achamos muito profissional. E surgiu o Sal, do mar salgado, e que depois com a sigla da saúde ao seu lado fica aqui enquadrado na nossa clínica. Sim, por acaso foi a primeira coisa que eu pensei, bem, São de Silves e tal, sal, praia. Sim, exatamente. Já fizemos um bom trabalho. Sim, senhora, é um nome também fácil de memorizar, porque às vezes exato. Quando pensamos no nome da pessoa, ela põe primeiro e último nome e a pessoa com o nome esquece. Exato. Sal é uma Isso coisa também era uma clínica. parte importante, quase da marca, não é? Sal, acho que é uma marca que fica no ouvido e pronto, e os nossos pacientes passarem a mensagem, que é o que tem acontecido, têm sido autênticos embaixadores e estamos muito contentes
por o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa paixão, não é? Que acho que falava há bocadinho com alguém sobre o facto de ser uma área que temos de ter paixão. Claro. De outra maneira, acho que não é muito difícil. Como é que os seus clientes, nós ainda temos mais um vídeo para passar, mas antes disso, qual é o feedback das pessoas que têm ido à Sal Clínica? Tem sido muito bom mesmo entre os colegas, a equipa, temos comentado que temos sorte com os pacientes que recebemos, tanto a nível das pessoas valorizarem a atenção que lhes damos e que muitas vezes não sentem, de as ouvirmos e percebermos realmente o que é que elas procuram, e depois vermos como é que é possível concretizar essas expectativas ou não. E essa questão também das fobias, de não se sentirem à vontade, e têm-nos dito que realmente é especial a maneira como os fazemos sentir e conseguimos fazer vencer esses medos. Tenho algumas pacientes que me dizem isso regularmente. Ainda agora uma senhora a quem coloquei implantes também me mandou uma mensagem a agradecer imenso, que não teve nenhuma dor e que está muito contente. E é muito positivo ouvirmos isto. E é engraçado, quando eu comecei a trabalhar dizia-me, é tão nova, lidava muito com, é tão jovem e tem experiência. E agora, não sei se deve ficar contente ou não, mas já não me costumam dizer isso, mas dizem-me, ainda há pouco tempo um senhor com 70 e tal anos me dizia: é muito bom ver que a nova geração de médicos dentistas, profissionais de saúde, têm outra forma de falar connosco, perdem mais tempo connosco, e é bom ver que as pessoas reconhecem. Olá, que foi um comentário agradável. Eu estava a ver que ele ia dizer, é nova, mas tem experiência de costas. Sim. Não, vá lá, volta e meia, acho que se pensam não dizem também. Temos mais um vídeo da nossa convidada, vamos passar e voltamos já de seguida. Okay. Esta é uma área, conforme eu disse há pouco, muito sensível, não é? Acha que as pessoas encaram o dentista ou a parte dentária de uma outra forma? Porque quando eu era miúda, não é? Pronto, isto aqui é uma confissão, não é? Quando eu era miúda, os dentistas, nós não sentimos-nos muito próximos dos dentistas, eles eram muito... não eram carinhosos nem nada do género, pronto, eram diferentes. E neste momento, eu já fui ao dentista mais vezes, não é? Graças a Deus. Não tantas vezes quanto deveria ir, não é? Regularmente, não é? Pronto, mas sente-se, nota-se uma diferença no tratamento com as pessoas, não é? Eu acho que as pessoas hoje em dia estão um pouquinho mais voltadas e confiantes, não é? Para irem a um dentista. Sim, eu acho que... Primeiro apostou-se muito mais na prevenção, não é? Depois eu noto muito que é uma coisa muito engraçada, que existem, claro, crianças com medo, não é? Mas há muitas crianças que chegam e que não têm medo nenhum e que adoram vir, e que são elas que dizem aos pais: vá lá, mãe, não custa nada, ou vá lá, pai. Eu cheguei a ter casos assim, ter um miúdo, uma criança comigo no gabinete, e a mãe... E ele: vá, mãe, não custa nada, olha só uma anestesia. E acho que toda essa geração de crianças também está a fazer um bocadinho a ponte, terem acesso mais cedo, e os próprios pacientes, lá está também, haver mais informação e mais médicos dentistas, e valorizarem talvez mais a saúde oral. Hoje em dia está mais que estudado o impacto que tem também na nossa saúde geral, não é? E temos cada vez mais estratégias também para lidar com a ansiedade, e acho que sim, acho que estamos mais sensibilizados, pelo menos de uma forma geral, para dar outro atendimento mais personalizado, e acho que temos evoluído de forma positiva. Também gosto de pensar que sim. Qual é para vocês, né, na Sal Clínica, qual é que é o vosso compromisso para com as pessoas que entrarem nas portas da clínica? O nosso compromisso é precisamente que nós tratamos pessoas, não tratamos dentes, ou seja,
é muito mais do que tem uma cárie e trata, e é vermos a saúde oral como um todo, oferecermos as melhores soluções de forma informada, explicar qual o melhor caminho e porquê, e zelar pelos interesses dos pacientes, de forma a que possam ter a melhor saúde oral, e a estética também, que acho que a estética também faz parte do nosso bem-estar, não é? E é esse o nosso compromisso. Maravilha! Vocês também têm as redes sociais, que daqui a bocadinho eu vou pedir para você dizer, onde você posta coisas como o que nós vimos agora, o before e after, e as pessoas conseguem entrar em contacto. Para todas as pessoas que estão a assistir, como é que você vê que Sal Clinic daqui a 3, 4 anos, 5 anos, você vê a ir para outros lugares ou continuar naquele lugar e ser o mais, como é que eu ia dizer, mais detalhado possível com as pessoas? Como é que você vê? Eu vejo, para já, manter-nos ali, em Silves. Vejo-nos a termos mais um gabinete, temos 2 e temos o tal gabinete médico que ainda está... não vamos explorar outras áreas, que achamos que não deve ser esse o nosso foco. Estamos a montar um estúdio fotográfico agora, que também tem sido interessante para documentarmos os nossos casos, que é uma parte fundamental, e as pessoas com mais ou menos vergonha lá nos têm apoiado e ajudado a fazer essa documentação. E a solidificar a equipa, tornarmos uma referência na região, espero, e continuarmos a ter estes pacientes que são autênticos embaixadores da nossa marca, que é o que temos sentido, e não há melhor, não é? Então, vou aproveitar, dou-lhe 30 segundos, um bocadinho mais, estou a ser mozinho. Dou-lhe um tempinho para aproveitar para fazer um convite. Tem aqui esta câmara aqui do lado, para todas as pessoas que estão em Silves e arredores e que quiserem conhecer a Sal Clinic. Gostava muito que viessem à Sal Clinic. Como referi, temos todos os serviços da medicina dentária. Somos uma clínica familiar com já 10 anos de história, apesar de nós termos reformulado a marca e estarmos com este projeto há um ano. Temos todas as valências da medicina dentária, temos o nosso foco no paciente, no consentimento informado, e uma equipa de qualidade, muito motivada, especializada, em constante formação, e por isso convido-vos a virem conhecer-nos. Estamos em Silves, na Rua Cândido dos Reis, perto do Castelo de Silves, por isso são sempre bem-vindos. Maravilha! Sal Clínica, saúde ao teu lado, ao seu lado. É o que está ali escrito. Porque é muito importante nós pensarmos que devemos exatamente fazer regularmente a nossa consulta, não é? Exatamente, e isso nós costumamos dizer, não há nada... A melhor dica que eu posso dar, que às vezes uma dica super fácil e super barata, é uma escova, uma média, um fio dentário, pode ser as marcas que me estão a ver, que é verdade, eu acredito, comprarem um de €1 do Continente ou do Pingo Doce ou de outra marca qualquer, desde que usem diariamente a escova, o fio, idealmente adequado às vossas necessidades, mas se fizerem essa rotina e forem a uma consulta de 6 em 6 meses, vão poupar muito tempo e muito dinheiro em tratamentos, e qualquer tratamento que façam de forma o mais cedo possível vai sempre ter as melhores consequências possíveis. Muito bom. Obrigada, Rita, por ter estado aqui connosco. Foi um prazer ter aqui connosco. Muito obrigado. Contamos consigo no próximo programa. Obrigada. E agora nós nos vamos despedir, na verdade, tivemos um programa em cheio. Não se esqueça que toda esta entrevista que nós tivemos com a Sheila e com a Rita vai estar disponível em breve no YouTube para você rever e partilhar. Exatamente, e nós contamos consigo num próximo programa, novos temas, novos convidados e um ambiente super fantástico que você só encontra aqui no Manhãs na TV. Esperamos que tenham um resto de um dia fantástico. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.